Empate por 2-2 no Maracanã e é o seguinte, rapaziada, eu não sei se pro torcedor palmeirense esse empate ele teve sabor de vitória ou sabor de derrota, né? Porque assim, o Palmeiras começou perdendo 2-0 e conseguiu buscar o empate 2-2. Se for analisar dessa maneira, ok, sabor de vitória. Mas também tem o outro lado, né? Com todo respeito aí ao Vasco da Gama, um time de camisa pesadíssima, tem uma torcida fanática, lotaram o Maracanã, mas o Vasco é um time que tá em reconstrução, né? O Vasco tá longe de ser um time postulante a alguma coisa em relação a título. Então, assim, o Palmeiras não. O Palmeiras é um time que vai brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente analisar também dessa forma, a gente percebe que o Palmeiras perdeu 2 pontos, cara. Ainda mais numa rodada em que o Flamengo, que é um time que vai brigar também pelo título junto com o Palmeiras, o Flamengo perdeu e o Palmeiras teve grande oportunidade de abrir já no começo do campeonato 3 pontos de vantagem. E assim, a escalação do Palmeiras, cara, meio controversa, uma escalação que eu não entendi muito bem o que o Abel Ferreira quis fazer, embora não fosse ele que estivesse ali na beira do gramado, mas quem escalou o time foi o Abel. Ele que deu as ordens. Então, assim, eu não entendi a maneira pela qual o Palmeiras entrou em campo. Os primeiros 40, 45 minutos de jogo, o Palmeiras basicamente não jogou bola, cara. O Palmeiras foi longe de ser aquele Palmeiras que entra em campo, sufoca o adversário, aquele Palmeiras que a gente tá acostumado a ver aí dos últimos 2, 3 anos pra cá, né? Então isso daí chama a atenção. A gente vai falar sobre a escalação, a gente vai falar sobre a postura que o Palmeiras não teve, né? Sobretudo ali na lateral direita, dando muitos espaços. No primeiro tempo, o Garcia é um jogador jovem ainda, tá chegando agora aí no time profissional. O torcedor palmeirense tem que ter paciência. Mas, cara, o caminho dos gols do Vasco foi pelo lado dele. A gente vai falar também o Murilo. O Murilo deixou a desejar. O Murilo chegou atrasado nos 2 gols. O Murilo ficou procurando ali o ataque do Vasco e quando achou já era tarde demais. Então, assim, no sistema defensivo, só quem jogou bem foi o Gomes. No meio de campo, principalmente no primeiro tempo, só quem jogou bem foi o Richard Rios, cara. O Richard Rios jogou muita bola. Se tem um fator positivo aí pro torcedor palmeirense nessa partida, é a atuação do Richard Rios, que, pô, desarmou, tentou construir jogada, ele tem um excelente passe, uma excelente saída de bola. A atuação do Arthur também, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele foi apagado, né? Ele não jogou muito bem, não fez grandes coisas no primeiro tempo. E o Gomes, para variar. No sistema defensivo, cara, só quem jogou bem foi o Gomes. De resto, o time do Palmeiras estava fazendo um esforço para entregar, né? Incrível isso. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos falar desse empate, que é o seguinte, rapaziada, sendo realista. Com todo respeito, né, ao Vasco da Gama, mas um time que pensa em conquistar o título, um time que vai brigar por mais um Campeonato Brasileiro, não pode, cara, fazer um primeiro tempo tão ruim quanto o Palmeiras fez. Beleza, teve uma pressão absurda, Maracanã lotado, torcedor do Vasco ele incentiva o tempo todo, enfim, mas não dá. O Palmeiras esteve irreconhecível, principalmente ali até o 45º minuto, né? Porque aí no acréscimo do primeiro tempo o Palmeiras conseguiu fazer o primeiro gol. E dali em diante deu uma acordada. Mas um time postulante ao título jogar tão mal assim 45 minutos de uma partida, cara, se fosse contra um time melhor que o Vasco da Gama, seria irreversível. Se o Palmeiras tivesse enfrentado um time mais bem preparado, um time que tivesse mais força ofensiva e um time mais também forte defensivamente, o Palmeiras não teria conseguido buscar o empate. Então isso daí tem que ser analisado aí pelo Abel Ferreira, comissão técnica. O Palmeiras, se quiser brigar por título, não pode dar um mole desse, né? Um apagão generalizado ali, exceto esses 3 jogadores que eu falei, né? Que é o Richard Rios, o Gomes e o Arthur. Exceto esses 3 jogadores, ninguém tava jogando nada, cara. O primeiro tempo foi um negócio absurdo. O primeiro tempo foi muito longe
do que a gente está acostumado a ver esse Palmeiras desempenhando. As laterais do Palmeiras, cara, foram inexistentes, né? Tanto de um lado lá o Garcia, que com certeza ficou nervoso, o moleque foi jogado ali nessa partida, enfim, vai lá e entra em campo e resolve. Não é bem assim que funciona. O moleque novo, ele sentiu a pressão. Do outro lado, o Piquerez, não sei se está sem ritmo, mas não foi aquele Piquerez que também a gente está acostumado a ver, né? Piquerez incisivo, participando de jogadas ofensivas, marcando muito bem também no sistema defensivo. Hoje não foi assim, principalmente no primeiro tempo. Eu não sei o que houve aí com o Palmeiras. No meio de campo, cara, o Gabriel Menino, talvez uma das suas piores partidas pelo Palmeiras essa temporada, principalmente no primeiro tempo, né? Ele já começou o segundo tempo errando uma saída de bola grotesca, cara. Então, assim, no geral, foi uma partida muito ruim. Uma partida muito ruim também do Zé Rafael, sem pegada. Um jogador que geralmente ele tá sempre ligado em campo, ele sempre tá ali para chegar junto. Chegou atrasado em todas, não jogou nada. Eu não entendi também o fato do Abel Ferreira ter colocado o Navarro de titular. Beleza, o Navarro fez o gol, ok. Mas de resto ele também não jogou nada, cara. Ele tava ali na hora certa, no momento certo, conseguiu fazer o gol. Mas no geral ele não jogou bem. Eu acho que essa partida aí, por mais que o Marcos Rocha não esteja bem nessa temporada, mas lateral direita era a partida pro Marcos Rocha. Ataque, colocasse o Endrick para jogar. Eu tinha certeza que o Abel ia colocar o Endrick de titular nesse jogo. Porque assim, com certeza o Vasco ele sairia pro jogo. Ele iria para cima, jogando em casa, torcedor incentivando ali o tempo todo. O Vasco iria tentar fazer uma pressão e iria deixar espaço. Então se você coloca o Endrick nesse jogo, cara, se ele começa de titular, com certeza ele ia ter tempo ali, ele ia ter muito espaço para puxar contra-ataque. Então eu não consigo entender por que o Endrick não foi titular. Por que o Navarro foi titular do time do Palmeiras. Então foi uma escalação cheia de controvérsia. O Palmeiras não teve aquele espírito que a gente vê o Palmeiras tendo, enfim. E essa história de time da virada não vai ser sempre que vai colar. Hoje o Palmeiras ainda conseguiu dar a volta por cima, né? Ainda conseguiu buscar um empate que muitos times não conseguiriam. Pode ter certeza disso. Mas time da virada vai ter uma hora que não vai conseguir virar, não vai conseguir fazer ali 3 gols, 4 gols, enfim. Então, no mínimo, foi uma partida ali para ligar o sinal de alerta, né? Abel Ferreira, comissão técnica, jogadores, porque nem sempre o final vai ser do jeito que o torcedor quer, nem sempre o final vai ser do jeito que os jogadores querem. Hoje, por exemplo, o Palmeiras, na minha opinião, cara, perdeu 2 pontos. Se o Palmeiras tivesse entrado uma postura um pouco mais ligada, uma postura ali que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar, hoje o Palmeiras venceria tranquilamente, rapaziada. Esse time do Vasco é fraco. É um time que vai brigar para não cair. É um time que não oferece grandes resistências, cara. Mesmo, para vocês verem, mesmo o Palmeiras sem estar fazendo uma grande partida, o Palmeiras conseguiu fazer 2 gols nos caras. Então, assim, eu fico imaginando, se o Palmeiras tivesse entrado mais ligado, conseguiria fazer 3, 4, teria vencido de forma tranquila. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.